A gente vai falar mais uma vez da saúde bucal. Abriu o programa falando sobre isso, né? A gente já viu a importância de manter uma rotina de visitas regulares ao dentista. Não fazer isso pode provocar problemas como a perda de dentes. E é sobre esse tema que eu vou conversar agora com a Priscila Santos, que é especialista em prótese dentária. Está conectada aqui comigo. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. É um prazer estar com vocês. Então, que assunto importante, né, da gente tratar. Existem riscos, então, associados à ausência de dentes. Quais riscos são esses, além da estética? Muitas vezes a gente acha que é apenas a estética, né? Então, a falta de dentes, ela pode, muitas vezes, fazer com que a pessoa faça um uso inadequado de nutrientes. Então, isso pode acarretar, porque ela não consegue mastigar, né? Não consegue deglutir esse alimento corretamente. Então, pode ocasionar, né, uma ingestão inadequada de nutrientes, pode ocasionar, às vezes, aquela sensação de uma sobrecarga digestiva mesmo, né? Um desconforto. Então, por conta dos alimentos que ela não consegue triturar. Sem contar também, porque os dentes, eles são suporte tanto para o lado quanto para a parte óssea. Então, a falta dos dentes vai ocasionar, às vezes, também como que a gente pode falar? A fisionomia da paciente pode mudar. Então, aquele afundamento no lábio, na bochecha. Então, ocasionando também a autoestima do paciente. Tá certo. Então, são muitos os problemas envolvendo essa falta de dentes, né? Então, queria que a senhora explicasse melhor como a ausência de dentes pode afetar a alimentação e a nutrição de uma pessoa. Com certeza. O paciente, quando ele é desdentado, seja parcial ou seja total, e não está reabilitado, ele tem dificuldades de mastigar. Então, ele vai ter alguma dificuldade de triturar alguns alimentos. Então, ele vai engolir um bolo alimentar maior. Então, isso vai ocasionar um problema digestivo nele, aquela sensação de empanzinamento mesmo, que não consegue triturar esse alimento. Sem contar que vai evitar, não vai conseguir, como não tem os dentes, não vai conseguir se alimentar corretamente. Então, não vai ingerir totalmente os nutrientes. Que a digestão começa também pela boca. Então, pode contribuir até para a desnutrição, né, doutora? Com certeza. Tá, e agora, a falta de alguns dentes pode prejudicar ou desgastar mais outros dentes? Então, é um dos fatores também. Se você é desdentado parcial, os dentes eles vão estar sempre em movimento, porque se você perde um dentinho, o outro dentinho ele pode se inclinar, os superiores podem instruir, os inferiores podem, a gente fala que ele inclina e pode instruir também, né? Então, essa movimentação dos dentes vai fazer com que a carga mastigatória seja maior nos dentes do que em outros. Então, você vai acabar perdendo estrutura de dentes, dos dentes que já estão na sua boca, sem contar que você tem perda óssea, perda gengival. Então, é uma série de fatores. Então, gera um desequilíbrio na boca desse paciente. Então, é muito importante, né, a avaliação, o acompanhamento e também a reabilitação desse paciente. Tá certo. E é verdade que existe uma relação entre a perda de dentes e o aumento do risco de doenças cardiovasculares? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, está totalmente relacionada, porque se você perde alguns dentes, seja por fatores de doença periodontal ou por alguma lesão, essa infecção na boca, ela pode ir para a corrente sanguínea e pode gerar alguns problemas de saúde, como cardiovasculares, como pulmonar também. Então, a gente tem que se preocupar muito com a saúde. Se esse paciente ele está bem, a sua boca está saudável, sem lesão, sem cárie, porque essa bactéria na boca, ela pode ir para a corrente sanguínea e gerar os problemas, né, no sistema como um todo do paciente. E quando que a extração do dente ela é recomendada, hein, doutora? Então, assim, são casos individuais, a gente precisa avaliar esse paciente de forma individual, né? Então, assim, se esse paciente tem um dente que tem muita perda óssea, tem uma lesão extensa que a gente não consegue recuperar, como que eu vou recuperar um dente? Se esse dente está passivo de tratamento endodôntico, se esse dente está passivo de tratamento periodontal, se esse dente está passivo para permanecer na boca. Caso contrário, ele é indicado extração. Então, se tem uma fratura, se tem uma lesão extensa, se tem uma perda óssea extensa, se tem uma perfuração, uma trinca, enfim, aí nesse caso a gente indica a extração. É importante a gente estar atento, né, que é sempre muito melhor ter um dente na boca do que um implante. Muitos pacientes, eles têm algum problema de dente, quero fazer extração e fazer implante. Então, o seu dente é sempre melhor do que o implante. É claro que
Em alguns casos não é possível permanecer o dente na boca, então a gente tem que fazer a extração e pensar em uma forma de reabilitar, seja com uma prótese móvel, seja com a prótese fixa, ou seja com uma prótese sobre implante, né, unitária. Ficou claro já que os impactos para a saúde física são muito grandes, né, da perda dos A dentes. saúde começa pela boca. Exatamente. E existe também um abalo psicológico, né, quando a pessoa perde os dentes. Emocional, porque perde a autoestima, né? A pessoa não consegue, ela assim, esteticamente tem claramente, né, um impacto. Então a autoestima dela mexe com ela não consegue se alimentar corretamente. Então às vezes o paciente ele busca. Esses dias chegou uma paciente no consultório e falou: doutor, eu quero comer uma maçã sem risco de quebrar um dente. Então, assim, é algo tão pequeno e tão comum para a gente que, né, que tem a alimentação normal no dia a dia, que para os pacientes isentados, para o paciente que não tem algum dente, é de fundamental importância. Então, esse abalo emocional conta muito. Certo. Agora, uma dúvida que chegou aqui para mim, eu queria até saber se tem relação, se a perda do dente tem alguma relação com problemas respiratórios, como a apneia do sono? Pode ter alguma coisa a ver, doutor? Então, são vários fatores, né? Então, a apneia, não necessariamente a perda do dente está relacionado com a apneia. Pode ser um conjunto de problemas que, às vezes, potencializa essa apneia do sono. Então, a gente precisava avaliar esse paciente melhor para dar esse diagnóstico, né? Então, assim, é muito difícil eu te falar essa associação. Geralmente não tem muita associação com a apneia do dente, com a apneia do sono, não. Entendi. Mas é preciso fazer uma avaliação melhor desse paciente. Certo. Cada caso é um caso. Se esse paciente tem um bruxismo, se esse paciente, como é que está a mordida desse paciente, mas na hora do sono, às vezes o paciente tem um problema respiratório que gera apneia, e aí o paciente é desdentado, então potencializa alguma coisa nesse sentido. Tá, então aquele bruxismo, você mencionou o bruxismo, acho que é até importante a gente tratar disso. Muita gente tem, pouca gente trata, né? Aquele ranger dos dentes ali enquanto dorme. Isso também pode favorecer a perda do dente, né? Justamente. Então, assim, são 3 fatores que a gente tem que observar no paciente. Se a mordida desse paciente está ok, se ela está de uma forma adequada. A gente fala de desoclusão, que é quando a gente está em movimento, conversando, deglutindo, chama de desoclusão. Se a desoclusão está em equilíbrio e se o paciente tem uma parafunção ou não, que caso é o bruxismo. Então, o bruxismo ele pode potencializar um problema que esse paciente tem. Então, o bruxismo ele se manifesta de 3 formas. Ou você aperta o dente, ou você range os seus dentes, ou você bate os seus dentes. Então, é muito importante o paciente conseguir ter essa percepção, que o diagnóstico, essa percepção do paciente ajuda muito o diagnóstico do dentista. Então, em muitos pacientes tem o apertamento, tem o bruxismo e não tem esse diagnóstico. Certo, então o diagnóstico é fundamental para que haja o tratamento. E a falta de dente, doutor, ou desalinhamento desses dentes, pode prejudicar, inclusive, a dicção da pessoa, a pronúncia das palavras? Às vezes a gente não relaciona isso, né? Os dentes, eles são fundamentais para a dicção de algumas palavras, né? Então, com certeza, a ausência de dente, esse paciente vai ter dificuldade também de falar algumas palavras, a sua pronúncia vai ser um pouco prejudicada, vai falar soprando. Então, até a falta de dente, o espaço entre um dente e outro, se o ar passa mais entre um dente do que em outro, então essa dicção ela vai ser comprometida com certeza. Tanto é que tem pacientes que quando fazem a reabilitação total, né, a gente sempre orienta, às vezes, uma fonoaudióloga para ajudar, né, nessa dicção, porque é uma adaptação, né? O paciente chega desdentado total e começa... Aí a gente reabilita, coloca todos os dentes, ele vai ter esse processo de adaptação até com a língua, com o lábio, com esses dentes em posição correta, é fundamental. Certo, existe esse acompanhamento também. Uma mudança de estrutura, né? Então, a pessoa precisa desse acompanhamento por isso. Existem grupos que são mais suscetíveis a perder os dentes? Então, pacientes que têm problemas periodontais, e isso pode acontecer, né, de forma genética, então tem famílias que têm muitas doenças periodontais, então esses pacientes com doenças periodontais têm que ter um acompanhamento rigoroso ao seu dentista, o retorno periódico, para evitar perda óssea e para evitar futuras perdas de dentes. Perfeito, doutora Priscila, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações. Prazer falar com vocês. Igualmente, viu? Prazer recebê-la. Volte mais vezes aqui, porque esse é um tema que a gente precisa sempre tratar. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.